tarde a todos os nossos ouvintes aqui da Rádio Cidade 104.9. É uma alegria estarmos aqui novamente toda segunda-feira, de papo com elas e trazendo sempre convidados e convidadas maravilhosos para que a gente possa levar informação, levar autoconhecimento e levar alegria aos lares de todas as pessoas que nos seguem e que nos escutam aqui pela rádio. Boa tarde, Nilvi. Boa tarde, Márcia. Boa tarde, Bruna. Boa tarde, Lisete. E boa tarde, Cristiano. Nossas convidadas especiais hoje para falar de um tema que eu e a Márcia amamos, né? Como saber viver, como dizia a música, né? Exatamente. Nos mundos de hoje, então, Janeiro Branco, a gente vai escutar um pouco a fala de duas psicólogas, né? E como eu e a Márcia também somos terapeutas, amamos esse tema, né? Então, de repente, para os nossos radiovintes ou para quem nós estiver assistindo, tirar alguma dúvida, né? Alguma informação, como a gente viver um pouco nessa caminhada, né? Nessa jornada que a gente se encontra hoje, né? Essa segunda-feira promete um assunto muito bacana e a gente reforça o convite, né, Nilvi, para quem estiver escutando a gente e lancem também alguma pergunta, alguma sugestão, né, porque nós temos aqui hoje na nossa frente uma psicóloga que trabalha em empresas no ramo do mundo corporativo e uma psicóloga clínica, uma psicóloga que também consegue trabalhar nas coisas de trânsito, né, e com certeza elas vão abordar muito bem esse assunto. Então, muito boa tarde, meninas. Boa tarde, Márcia. Boa tarde, Nilvi. Boa tarde, colega Bruna. Boa tarde, Cris. E todos os nossos radiovintes. E quem também está nos assistindo neste momento, que vai assistir em um momento oportuno. Quero agradecer muito ao convite e dizer que é um prazer estar aqui compartilhando esta roda de conversa. Falar sobre um tema tão emblemático, né, o Janeiro Branco, e que traz justamente o cuidar da saúde mental, né? Exatamente. Boa tarde, ouvintes. Boa tarde, Márcia, Nilvi, Cris, Lisete, muito prazer, né? Nós estávamos trocando algumas figurinhas antes, né? E o quanto é relevante esse tema. Até mesmo a gente comenta o quanto na nossa sociedade ainda é um tabu. Ainda Perfeito. A gente sabe que existem paradigmas. A própria pandemia veio para mostrar o quanto a saúde mental é importante, né? Que a gente precisa falar, ela é tão vital quanto a saúde física, né? E o tema saúde mental, Janeiro Branco, vem justamente para provocar, né, essa reflexão no início de ano, que é um início de ciclo, e as pessoas estão mais reflexivas neste momento, né? E por isso que é tão importante a gente abordar, né, e falar um pouco mais sobre o assunto e da importância dele. Antes de nós começar a falar desse assunto tão importante, eu gostaria que vocês falassem um pouquinho de vocês, né? Que vocês também são caminhadores dessa jornada, desse novo ciclo, né? Elisete, começando por você. Quem é a Elisete? Olha, a Elisete é uma pessoa que adora desafios. Haja vista, né, começar uma nova profissão aos 50 anos de idade. Então, é importante a gente se reinventar. Eu sempre gostei muito, além de ter os desafios, fazer tudo com muito amor. E encontrando agora na profissão da psicologia, que eu sou recém-graduada, a importância, né, de se fazer o que se ama, porque a gente só dá o que a gente tem. Então, à medida que eu me amo, que eu me cuido, é assim que eu vou poder ser uma pessoa íntegra e uma profissional íntegra também, né? Com certeza. Eu me chamo, então, Bruna Bortz, tenho 29 anos, sou psicóloga formada pela Universidade de Passo Fundo desde 2018 e um pouco antes de me formar eu já atuo na área organizacional, né? Sempre tive paixão por pessoas e por poder fazer a diferença e transformar a vida delas, né? Porque a gente cria um impacto muito grande, né? Quando a gente lida com pessoas, com suas carreiras. E eu sempre fui uma pessoa bastante dinâmica. Então, quando eu escolhi a psicologia,
eu me via já no ambiente, né, com essa multidisciplinaridade, né? Então, por isso que eu acabei optando, né, e vejo o quanto as coisas foram acontecendo e eu fui buscando, né, e escolhendo esse caminho para me especializar cada vez mais na área organizacional. E o quão é importante hoje, né, a gente falar sobre saúde mental, falar sobre pessoas, né, porque o bem mais valioso de qualquer empresa são as pessoas, né, para a gente poder transformar uma cultura, para poder trazer resultados, né, agregar conhecimento, a gente precisa de pessoas engajadas e motivadas e, acima de tudo, felizes, né. Então, eu fico muito feliz que nesses 8 anos já de caminhada na área organizacional, eu posso contribuir, né, seja nas empresas que eu atuei, né, sei que deixei um legado, deixei um pedacinho, né, do que eu acredito, né, e almejo, e fazer a diferença, né, e hoje, agora, atualmente, voltando aqui para Ibirubá, então, né, já estava até compartilhando antes com a Elisete, né, quando eu me formei, eu fui trabalhar em Panambi, na Bruning Tecnometal, onde eu atuei 4 anos. Lá foi uma escola, né, justamente pelo tamanho da empresa, né, são mais de 3 mil funcionários. Então, é muito importante lá, a gente abordava muito esse tema também, porque lá também tem altos índices de suicídio, né? Então, a gente precisava falar muito sobre saúde mental, o cuidado, o autocuidado, né, com as pessoas. Depois disso, eu recebi uma oportunidade de trabalhar em Não-Me-Toque, na Sementes Roos, uma empresa familiar da área sementeira, então. E desde o ano passado, então agora vai fazer 1 ano, eu estou na Coprel, né? Recebi o convite, então, para retornar a Ibirubá e estou muito feliz fazendo um trabalho que é muito edificante, né? E até mesmo agora trazendo algumas melhorias, justamente sempre olhando para os nossos colaboradores, inclusive a participação da Márcia agora lá também semanalmente, né? Sim. Com a ginástica laboral, com massagem, que o pessoal tem adorado. E se Já me... ganhei um merchandising da Bruna. Já estou fazendo propaganda. E se me permite, Bruna, te ouvindo falar com esse teu entusiasmo, a gente pode dizer com certeza que a Coprel está muito bem servida na psicologia organizacional, né? Exatamente, eu concordo contigo. É um clima muito leve na Coprel. É um clima que a gente percebe, assim, talvez uma nova fase, um ciclo diferente, né? E é importante, assim, os líderes, os gestores, né, ter essa visão que trazendo jovens com toda esse entusiasmo, como tu falaste, né, Elisete, e trazendo toda essa bagagem que eles têm, né, essa força de vontade, faz a diferença, né? Porque às vezes a gente, dentro de alguma empresa, a gente vai se acomodando, eu diria, sempre naquela mesma cultura. E esses jovens, eles chegam com todo um gás, né? E com coisas diferentes também para apresentar. Então, o que a Bruna está fazendo na Coprel, eu acho que é uma coisa muito relevante, muito gostosa, muito leve, e faz com que se torne um clima gostoso de trabalhar lá, né, Bruna? Com certeza. Isso é uma coisa que a gente sempre fala e reforça muito com os líderes, né? Porque o dia a dia, o engajamento se faz com ações, sejam pequenas... Construção, né, Bruna? Construção diária, né? Então, não adianta, por exemplo, a gente fazer um treinamento, um desenvolvimento para trabalhar a motivação do profissional se ele não encontra um ambiente assim no dia a dia. Favorável. E a gente trabalha, né? Vamos lá, tirando o tempo que a gente está dormindo, a gente passa mais tempo no serviço, né, no nosso local de trabalho, do que propriamente com a nossa família ou na nossa casa. Então, a gente sabe da importância de tornar isso leve. E para que isso aconteça, né, a gente precisa que as pessoas acreditem no que estão fazendo, né? Então, é essa premissa que eu sempre trago, né, e converso muito com as lideranças, né? A gente precisa ter escutativa, a gente precisa se colocar no lugar do outro, ter um olhar empático, né? Porque cada um traz a sua história de vida, suas crenças, né? Cada um tem a sua trajetória, passou por certas dores, né? E tudo isso faz a gente se transformar e se autoconhecer, né? Perfeito. Justamente para poder fazer a diferença. E hoje uma das características de um líder é justamente essa vulnerabilidade, né, Bruna? O que quer dizer isso? Não tem problema nenhum eu dizer que eu não sei ou que eu possa demonstrar essa minha fragilidade, porque é isso que vai, justamente com a minha equipe, né, juntos, a gente se dá conta que não tem problema eu dizer que eu não sei, como eu digo, no intuito de que a gente possa se transformar mais humano. É você tendo a empatia. Problemas todos nós temos. Como a Bruna bem disse, a gente passa a maior parte do tempo no nosso trabalho. Então, nem todos os dias, né, Bruna, a gente acorda, feliz.
Não tem como, até porque se isso fosse desta forma, estaríamos sendo robotizados, né? Então, não estaríamos sendo humanos. Então, a importância de nós olharmos para essa vulnerabilidade, o que também quer dizer? Os nossos limites, né? E é isso a gente consegue com o autoconhecimento, né? Até onde a gente pode ir, até onde, além de ter os nossos limites, as nossas potencialidades, né? Então, é um trabalho em construção, né, Bruna? É importante que todos estejam engajados, né? Principalmente um líder, um gestor. Com certeza. Porque o líder que tem que ter bons olhos para a equipe, né? Porque se o líder não tem bons olhos e muitas vezes não está no caminho de evolução, né? Aí a coisa não anda, né? Porque depende dele, né? De ter uma psicóloga no trabalho, né? De ter elaboral, né? Que vocês estavam falando da Copral. Então, tudo caminha a partir de um olhar de um líder, né? Então, olha quanta responsabilidade tem um líder hoje em dia, né? E que nem vocês falaram, numa empresa, cada um vem com um sistema também, né? E cada sistema é diferente, né? E se você olha nesse olhar sistêmico, como tem que ser com bons olhos, né? Como eu tenho um sistema, meus costumes, tudo é diferente da outra pessoa. Mas a aceitação do bom olhar para o meu irmão, e não é por isso que eu tenho o meu sistema, o meu jeito de ser, que eu tô certa, né? No meu olhar mais holístico, né? Meu ver. Sim. Com certeza. E eu acho que tem essa questão, né, que a Elisete bem trouxe ali sobre a vulnerabilidade, né? Antigamente a gente sabe o quanto tu mostrar a sua fraqueza, né, te tornava uma pessoa. As pessoas tinham muito receio, muita vergonha, né, de falar, eu não sei, ou eu tenho medo, né? E eu acho que isso é uma questão que hoje a gente vem e provoca essas discussões e trazer, não, ninguém nasce sabendo, a gente é ser humano, a gente está aqui para aprender, para evoluir, mas vai depender da pessoa também estar buscando essa evolução, né? E se entregar. Quando a gente fala sobre liderança, né, e da importância, claro, de conseguir se colocar no lugar do outro e também entender, né, o que o colaborador, enfim, o profissional, a pessoa está passando, né, seja dentro do ambiente de trabalho ou fora, faz com que a pessoa também consiga olhar e pensar, poxa, o meu líder não é o super-homem, não é a Mulher Maravilha, né? A gente também tem nossos dias de fraqueza, nossos dias que não são tão bons, mas a gente tem o poder também de transformar, né, e ressignificar e entender o que está passando, né? E ali vem a importância também do líder também dizer assim, eu não dou conta. Porque isso. daí, quem está do lado dele vê que ele é um ser humano. Exato. Né? E aí o trabalho em equipe, né? Sim. Perfeito. E o mais importante que o resultado disso, você tem um colaborador pertencente, né? Se sentindo pertencente à empresa, à equipe, né? E até nos bastidores antes, né, Bruna, falávamos na questão da cultura, né? Até para linkar, porque a psicologia ela está em todos os contextos, né? O ser humano está em todos os contextos e a psicologia hoje está aí para favorecer, né? Então, nós que moramos numa região interiorana, como ainda isso é forte, né? Que procurar uma psicóloga, uma terapeuta é para louco, é para fraco. Né? E a gente vê até a fala de dizer assim, ó, muitas vezes a pessoa não está bem, não, mas a gente indica assim, procura uma psicóloga, procura um terapeuta, faz umas terapias, olha para você, para dentro de você, né? Busca o teu eu. Mas tu tá com uma fala, parece que eu tô louca, eu não tô com depressão. Não tô louco, né? Eu não tô louco, né? Eu não tô louco, né? Então, assim, as pessoas acham assim que pode sim acontecer com o outro, mas não comigo. E eu quero dizer que sim, pode acontecer comigo. E é muito fácil. Muitas vezes você já tá numa depressão profunda e você não olhou para isso. Até porque todos somos seres humanos e todos compartilhamos da saúde mental e emocional, né? Então, é importante sim a gente não olhar para o outro e ver o que o outro de repente está passando por uma situação, mas a gente também no dia a dia observar eu mesma, né? Isso é muito olhar importante. É que a gente até estava falando antes, né, que a gente tá muito, né, no celular, na mídia, e a gente acaba se esquecendo do meu eu, né? Então tem aquele ditado orai e vigiai, sempre, né? Mas pra gente mesmo, não a vida do outro, a vida da gente, né? A importância do autocuidado, né? Isso. Meninas, e sobre o Janeiro Branco, né? A gente sabe que essa campanha que tá tendo todo ano, início do ano,
É uma campanha que é bem recente, foi criada justamente, né, em virtude do comprometimento da saúde mental e emocional. Como que vocês veem isso, né, no trabalho de vocês? O que vocês, assim como psicólogas, lá no espaço de vocês, ou até mesmo na empresa, quais as campanhas que vocês fazem? Como que é ter esse olhar para esse janeiro branco, então? Primeiramente, né, antes nós estávamos trocando aqui uma ideia e falando, né, o Janeiro Branco, ele iniciou a campanha em 2014, foi um psicólogo de Minas Gerais, então, né, que teve a criação. Por que o branco, né? Justamente Sim. pela questão de ser uma lousa branca, né? Que a gente pode, uma nova página, escrevê-la, né? Uma nova história. E janeiro, porque é o mês, né? Do ano, exatamente, né? No dia 31 de dezembro, quantas pessoas pulam as 7 ondinhas lá, né? Então... Se renova todo o jeito de ser, nossos comportamentos e queremos mudar, né? Exatamente, né? E por isso da importância também, né? De já pensar na saúde mental, né? Porque antigamente a gente sabe que falavam muito sobre a saúde física, os cuidados, mas se a mente não está bem, dificilmente o corpo vai conseguir acompanhar. E a gente sabe da importância dos nossos pensamentos acompanharem, de a gente ter pensamentos bons, né, que floresçam em boas, né, que a gente consiga colher bons resultados com eles, né? E por isso a importância de a gente cuidar, de entender, né, de se autoconhecer. Então, isso é um ponto que eu vejo como um diferencial, né? Quando a gente para refletir, entender o porquê daquele momento, né? Talvez daquele acontecimento que está ocorrendo, o que eu preciso, né, levar de aprendizado sobre aquilo. Isso tudo é muito importante, né, para que a gente consiga olhar para nós com mais carinho, né? Porque muitas vezes a gente se pune muito. Exato. Isso que a gente falava. Se auto-sabota, né? Se auto-sabota, se cobra, né? Autocobrança. A própria questão da insegurança, né? Vamos lá, nós mulheres, a gente sabe o quanto a gente, né, quer dar conta de tudo, ser perfeita, mas a gente precisa, né, entender. A guerreira. A guerreira, né? Toda mulher dentro dela. Exato. E aceitar que a gente não é invencível, que a gente tem que buscar ajuda é imprescindível, né? Eu vejo por nós, assim, conversando, né? Eu faço terapia há muitos anos, porque para eu estar bem e ajudar o outro, eu preciso também ter momentos para me ajudar, para poder ser ouvida, ser acolhida, né? E o quanto é importante a gente entender os nossos sentimentos, e isso faz toda a diferença, né? Uma questão que a gente fala, a ansiedade é o mal do século, né? Como a gente vê pessoas ansiosas, a gente vê pela própria questão das redes sociais, hoje são vídeos curtos, é TikTok, todo mundo... suporta mais assistir um vídeo de 1 minuto, né, Bruna? Aquela ânsia, né? No WhatsApp a gente já altera lá para ir na velocidade 1.5, pra gente... Mas se a gente pode sugerir, né, Márcia, vamos evitar isso, mas, né? Total. Vamos evitar. Porque a tua mente vai ficar igual, né? E a gente não é uma máquina ainda, não é né? uma máquina, né? E a importância do janeiro branco, olha só, pouco falado, né? Pouco lembrado, mas a importância, né? Hoje ainda a gente já questionou bastante o Novembro Azul, né? Que como o Outubro Rosa é muito mais lembrado que o Novembro Azul. Mais visado. Mais visado, né? Redes sociais, tudo, né? Das pessoas. Mas também, olha a importância do janeiro branco, porque você tá bem, a tua mente tá sã, tá bem, você tá bem, a tua saúde, porque eu acho que tudo vem do emocional. Tem que estar em equilíbrio, né, Neuvi? Tem que estar. Inclusive a OMS, ela diz que para você, o conceito de saúde mental não é apenas a ausência de enfermidades, né, Bruna? Que seria a ausência de um transtorno mental, e sim o bem-estar físico, emocional e social, né? Então, como a gente promove isso, né? A identificação das emoções que você bem trouxe, né, Bruna, que traz o nosso autoconhecimento, a importância. E hoje a gente deveria já fazer desde o início. Hoje a gente não consegue, às vezes, dizer, caramba, o que está acontecendo comigo? Eu estou triste, mas o porquê que eu estou triste? Da onde isso está vindo, né? Está vindo? Qual onde a origem, né? Qual a origem? Qual a causa, né? Qual a causa? Então, como você bem disse, Nilve, hoje a gente não olha para o eu interior. Talvez por estarmos assoberbados de tarefas, talvez porque a gente está ligado no 1.5, 2.0, mas então a importância. Aí o que acontece? O corpo grita, né? O corpo ele vai dando sinais, aí eu começo com insônia, eu começo a descontar na alimentação, eu já não sou mais a mesma, estou sem paciência, meu humor pode estar sendo alterado.
mas qual é o momento de olhar para si? Né? Qual o momento que eu remeto para fazer uma higienização mental, aquele momento que me dá prazer, aquele momento de me autocuidar. Né? Porque a partir daí, do autocuidado, da identificação das emoções, de eu olhar para mim mesma, que eu vou promover o meu autoconhecimento. Porque as adversidades da vida, como falamos, todos nós temos. Mas a grande diferença é a forma como que a gente rege essas emoções e enfrenta essas adversidades, né? E a importância de a gente ter momentos de pausas, né? Muitas vezes produtividade, né, é confundida com a pessoa não parar, né? Não desligar em nenhum momento, né? E o quão a gente sabe que isso é relevante, que a gente precisa, sim, ter uma boa noite de sono, né, para poder assimilar muitas coisas, uma boa alimentação, né, que não deixa de ser um autocuidado, né, porque a gente é também o que a gente come, né, a gente precisa também ter esse cuidado, sim, para não desencadear em outros distúrbios, né, e problemas de saúde. A própria questão de fazer terapia, né, que é um tema que a gente fala muito, poxa, as pessoas às vezes têm esse receio, acho que vem essa diferença também das gerações, né? Que muitas vezes, talvez os nossos pais, os nossos avós achavam que isso era uma bobagem, né? Hoje a gente já sabe que não, que é um investimento, né? Porque até então antes eles não tinham tanto acesso à informação como tem hoje. E a importância disso, né? Que hoje as pessoas falam sobre o assunto e percebem a diferença, né? E o quanto a gente precisa estar olhando a causa raiz, entendendo a origem. Porque a gente nada mais é a nossa personalidade que uma construção, né? Do ambiente que a gente está inserido. A nossa personalidade vem também de algumas questões genéticas, né? Com certeza. Do social, do convívio que a gente possui, né? E algumas crenças a gente acaba nos limitando por conta disso, né? E aí que a gente precisa abrir essa visão, né? E entender também o contexto, né? Além do que a gente acredita ser verdade, né? Esses dias eu estava olhando, achei muito legal que a RBS trouxe no Globo Esporte, falando da psicologia no mundo do esporte, psicologia esportiva. O quanto tem muitos clubes hoje, né, no Brasil, que eles têm contratado psicólogas para trabalhar. Porque a gente sabe que muitas vezes eles perdem um campeonato, perdem um jogo porque... Pelo emocional, né? Pelo emocional, né? E aí tem toda uma questão, né? O jogador não é de lá, tá longe da família, né? Enfim, tem a vulnerabilidade que muitas vezes, né? A pressão da... Imagina bater um pênalti, o estádio todo te olhando, né? A pressão, né, a Bruna? pressão, nossa... Isso. Então, assim, o quanto precisa ter pessoas para trabalhar, isso foi muito bem evidenciado e é legal também porque o futebol, né, é do contexto, uma grande maioria masculino, né? Para os homens também olharem e pensarem, poxa, olha lá, o jogador precisa, ele também, né, que parece o cara invencível lá, também tá olhando para sua saúde mental, né? Então, o quanto eu vejo que isso é uma questão de tempo, que a gente vai quebrando essas barreiras para todo mundo perceber que isso vem para somar e é um investimento em nós mesmos, né? E é importante ressaltar que como o homem hoje está procurando também, assim, aos poucos eles estão tomando consciência de ter esse olhar para consigo mesmo, porque nós mulheres a gente sempre fez à frente em ir para psicóloga, em buscar ajuda em terapia, em ter rodas de conversa com mulheres. E os homens, então, eles iam para a rodinha de futebol, não que eles também não façam, né, a sua terapia lá, conversando sobre a sua vida, mas esse outro olhar, assim, talvez, assim, mais para dentro do eu. E a gente que trabalha também com a terapia um pouco mais holística, né, a constelação familiar, a gente percebe que cada vez mais os homens estão vindo e estão procurando se olhar, né, se conhecer, trazer as suas emoções e as suas dores, assim como as mulheres. E uma coisa que chama atenção... dentro da saúde mental estão os relacionamentos. E de alguns anos pra cá a gente percebe, né, principalmente assim, essa gurizada mais jovem, Bruna, eu vou falar assim, da tua geração, dessa faixa etária, como a gente percebe jovens entrando numa união, num relacionamento, muitas vezes casando, fazendo festas enormes, né? E ao mesmo tempo aquele relacionamento dura 1 ano, dura 2 anos e tudo vai. E é claro que numa relação a gente traz os nossos sistemas, as nossas dores. A gente não tá só com o nosso corpo físico que a gente herda de pai, que a gente herda de mãe. Junto disso a gente herda memórias
A gente é no DNA emotivo das dores que os nossos antepassados carregaram. E isso se torna a pessoa que eu sou, que meu marido é. E como é importante, né, a gente trazer, como a Nilve bem lembrou, não deixar que o Novembro Azul, que depois se está somatizado uma dor, eles tomem consciência, mas que fazendo essa prevenção, indo até vocês como psicóloga, vindo até nós como consteladoras, como terapeutas, ter esse olhar mais amoroso para consigo mesmo. Isso é muito lindo e a gente percebe isso, então, os homens vindo. E se a gente olhar com carinho, então, para o sexo masculino, né, Cris? A gente pode olhar até um sofrimento que eles carregam até pela essa cultura machista, né? Ao iniciar que homem não chora. Né? Como isso representa desde criança escutando isso? Então, eis o termo, a fortaleza, né? Que eu preciso demonstrar, porque se eu chorar eu vou ser fraco, ou se eu vou procurar... Sou menos homem, né? Vou ser menos homem. Né? Então, a gente olha com um olhar feminino, talvez até com uma certa crítica, mas se nós olharmos com um olhar empático, compreensivo, quanto sofrimento que vem por detrás, né, de repente não procurar uma terapia, uma ajuda, justamente porque agora alguém vai organizar minha vida, eu organizo, né? Como assim? Eu preciso dar conta disso. Eu preciso dar conta disso, né? Então, a importância da gente olhar justamente por essas crenças que vêm lá na infância, adolescência, ou que a gente traz de uma transgeracionalidade, né, de uma cultura que hoje a gente enfrenta. Então, é preciso transformar. E para nós fazermos isso, ao iniciar com essas rodas de conversa, falar sobre esses temas da saúde mental, falar sobre esses temas justamente do sofrimento mental, porque a gente traz questões que vêm arraigadas de muitas questões que podem ser transformadas à medida que a gente faz esse movimento, né? E não... Desculpa, Nilza, não pode falar. Para não deixar chegar ao extremo, né, também. Porque, por exemplo, uma campanha que a gente trabalha também, Setembro Amarelo, né? Que é o mês de prevenção ao suicídio. Então, o quanto, né, para a pessoa chegar num estado, né, de pensar em tirar a sua própria vida, às vezes as pessoas julgam, mas o que passa pela cabeça? A pessoa não quer tirar a sua própria vida, na verdade ela quer eliminar o sofrimento, a dor que está sentindo. E o quanto isso é forte, né, para a pessoa chegar, né? Muito forte para a pessoa chegar a esse ponto. A esse ponto, digo, ela nem estava com ela mesma, né? Ela já estava muito fora de si. Exato. Então é ali que está a prevenção, né? E dizer que não existe certo, né, para os nossos radiovintes ou para quem está nos assistindo, não existe essa mentalidade, meu pai disse assim, minha mãe disse assim, esse é o certo ou aquele é o errado. Tem sempre o meio termo e eu tenho que fazer o melhor para mim viver o hoje. Viver bem o hoje, viver melhor ainda amanhã. Né? E se eu não cuido de mim mesma, como que eu vou viver bem? Se eu não estou bem comigo mesma, como que eu vou viver bem com meu filho, com meu esposo, com a minha esposa, ou com meu ciclo familiar? Como eu vou quebrar esse ciclo, né, Nil? Sim. Porque é importante a tua fala, no sentido que a gente também tem as nossas próprias escolhas. Sim, né? Tudo são escolhas. Tudo são escolhas, né? E outra coisa, né, Elisete, que a gente é 100% responsável pela nossa caminhada. Não é nem o marido, nem pai, nem mãe, nem filho. Ninguém é responsável. Cada um é 100% responsável pela sua caminhada e pelas suas escolhas. Então, muitas vezes as pessoas se vitimizam quando começa a sentir que não está bem. Muitas vezes a gente questiona, mas e por que você não está bem? Não, porque aconteceu isso com meu filho, ou aconteceu isso com meu marido, eu não. Mas elas não olham para o porquê eu não estou bem, eu estou falando de mim, não das pessoas que convivem comigo. Né? Então, ali, muitas vezes, você bota um papel de vítima e tá tudo bem, né? Isso, pegando a tua fala agora, Nilve, isso é a mulher tem muito disso, né? De pegar as dores, pegar a dor do marido, cuidar do marido, pegar a dor dos filhos e ficar olhando só para os filhos. Nós, mulheres, temos a tendência, né, de muitas vezes fazer isso. Por isso que nos torna aquelas mulheres, né, guerreiras, que seria um assunto, né? Sim. Queria a tarde toda para falar. Mas, e aí que está vendo a diferença da gente fazer a sua própria escolha. Eu tenho que viver minha própria vida e assumir o meu direito de ir e vir, de escolher o que eu quero para minha vida. Exatamente. Né? Rompendo padrões e crenças com a minha família, muitas
vezes. Por isso, Janeiro Branco, né? Por isso, Sim. A oportunidade de exatamente. fazermos um novo roteiro, né? Fazer para a nossa diferença, vida, fazer a né? diferença, né? Isso. E isso começa, né, por exemplo, agora a gente falando dessa questão da escolha, né? Quando a pessoa entra na adolescência, ali, depois que está finalizando o ensino médio, 17, 18 anos, acho que é uma das fases mais difíceis, porque a pessoa precisa decidir o que vai fazer para a vida toda. A pressão que A tem. pressão, né? Ah, O porque o jovem meu pai enfrentar. quer que eu seja médico, né? Minha mãe teve o sonho de ter uma filha advogada, né? Mas e o que a pessoa quer para si, né? Sonho da E minha aí... mãe, né? Sonho do meu pai, né? Exato, né? E até porque às vezes os jovens nem estão preparados Pra para entrar numa isso. faculdade. Eles deveriam Isso é- ter um ensino técnico, É. eu falando por Márcia, né? Aham. Talvez uma coisa técnica, conhecer É. ir pro mercado de trabalho. A orientação vocacional, né? Exato. O que a gente trabalha também bastante nas empresas, assim, no momento do programa do aprendiz, né, estagiário, que a pessoa possa fazer um job rotation, né, uma rotação em diferentes setores e áreas, porque ela pode dizer, eu quero tal área, né, eu tenho certeza que eu sou do financeiro, mas aí às vezes a pessoa vai, nesse momento de convívio com outras áreas, se apaixonar, né, por ter contato, né, porque às vezes a gente fala que gosta muito de tal coisa, mas se a gente não experimentou, né, não vivenciou, é muito difícil, Não né? tem como saber, né? Não tem como saber, né? E aí a gente vê aptidões e habilidades que a pessoa tem. Exato. Aonde a a pessoa pessoa é que gosta, que ama fazer. isso que a gente fala sempre, a pessoa certa no lugar certo, Isso, que a pessoa tá também. motivada, né? Porque quando a gente vê profissionais frustrados é tão ruim quando a gente vai, um exemplo, né, um atendimento comercial no dia a dia, né? Se tu não é bem recebido, a diferença do que é uma pessoa que te conquista com um sorriso, né, com um bom dia, que tem amor realmente pelo que faz, né? Isso realmente é importante, né? Até serve de um alerta, né? Que tem muitas pessoas, mas às vezes não sempre só os pais, né? Que gostam muito de dizer assim, não, mas você nasceu, tem que fazer tal coisa, né? Fazer tal faculdade, você... Essa carreira que é boa para você. Ninguém sabe o Mas que é bom para o outro. Exato. Aí é a grande questão, né? Você escolhe uma carreira, uma profissão pelo mercado, pela grana. Mas é que você pode ter... Financeiro. Então, E quantos jovens são formados e estão lá com o diploma na gaveta? né? E não estão Então, exercendo. e e não E acaba adianta. sendo frustrado, Então, e exato. daí entra, né, nessa ansiedade, nessa depressão. Isso. E muitos jovens cometendo coisas que a gente fica impressionado nos dias de hoje, gente. Exato. E a questão agora que a gente tem que falar, o estresse é natural, né? Uma reação que todos nós temos, né? E passamos. O que não pode acontecer é se tornar de uma forma patológica, né? Então, alguma coisa não tá bem, né? E aí a gente começa a perceber o quanto isso vai desencadeando em outras questões, porque a pessoa às vezes não tá trabalhando, né? Tá com uma situação lá que não tá legal, né? Exatamente, Bruna. E hoje, como as redes sociais estão trazendo isso para a gente, né? Essa comparação. Né? Então, se você não for no ritmo que precisa ser, você passa a ser engolido ou não mais visto. Né? Então, aonde está o prazer de eu fazer o que eu quero fazer? Né? Dentro das minhas escolhas. E lembrando sempre que a fase de vida que a Elisete está... não é a mesma da Nilve, da Márcia, da Bruna. Então, cada um tem o seu momento pessoal, profissional. Então, olha o esforço, a luta, o sofrimento que, às vezes, uma pessoa acaba tendo para eu estar na comparação da pessoa que, digamos, seja da minha profissão. Oi? Por que isso tudo? E você Pra se que depara muito isso com isso, tudo? meninas. Tipo Com assim, certeza, com hoje em dia o mundo certeza. está muito na comparação. Na comparação. Com né? certeza, Márcia. E a gente percebe que na rede social, né, isso cada vez mais vem se agravando. Porque tudo virou, até em virtude da pandemia, né, como a gente ficou muito isolado, a gente acabou usando a rede social para se comunicar. pra Até fazer aí, curso, bendita pra rede estudar. social, né, Márcia? Até aí, né? Até Senão acho que aí, teríamos ponto. pirado. Exatamente. Então, tudo bem. Só que o mundo agora voltou novamente para a presença. Só que dá para perceber, meninas, veja se vocês concordam com o que eu vou dizer, que as pessoas ainda, em vez de voltar para a presença, elas estão vivendo só o mundo virtual. E aí que mora o grande perigo. E aceleraram ainda mais. Ainda mais. Eu acredito que assim, que duplicou, triplicou, né? Esse fato da comparação, né? De faz um cursinho aqui, eu já tô uma profissional, né? A gente sabe que para estudar, para ter um diploma, Tem uma pra seguir caminhada, carreira, né? tem uma Caminhada. caminhada,
né? Depois tem o estágio, tem a experiência, e a gente percebe que muitas pessoas fazem cursos online e já estão também ajudando outras pessoas, que é muito preocupante também isso. Márcia, Qual é a visão de vocês porque sobre? vem um imediatismo diante disso, né? Trazendo uma analogia, a gente não... eu que sou filha de agricultor, com toda a honra, né? Todo orgulho, a gente não plantou soja e já colheu amanhã, né? Não, tá longe disso, né? Longe disso. Então, bem como tu falaste, mas existe E eu uma acho que caminhada, o estudo né? também tem que ser assim, a profissão também tem que ser assim, certeza. né? Devagarzinho, né? Você ir plantando e devagar e cuidando daquela plantinha para depois colher a semente, né? Porque essa coisa prematura, a semente não fica boa, né? A semente não vai ser fértil. O terreno tem que estar bem, senão não vai germinar. E aí, para você ter uma boa semente, como você bem trouxe, você precisa cultivá-la. Sim. São as 4 Cuidá-la, fases. né? São todas as fases, planejar, né? é estudar, é plantar, é colher, e daí sim usufruir. Exato. Só que o que a gente percebe muitas vezes profissionais também que também não olham para si, fazem cursinhos muito rápidos e estão ajudando essas pessoas. Então, tu imagina o que isso acontece dentro da mente de uma pessoa. Se aquele profissional também não está completo, ajudando outra pessoa, isso é muito preocupante, meninas. É muito preocupante. Só vai dar o que você tem, né? Exatamente. E até pegando um gancho, Márcia, disso que tu traz, né? Assim, a gente sabe, nada contra o EAD, a gente precisou, né, se conectar através do online, mas algumas questões, a presença física, a gente sabe o quanto é fundamental. É quase essencial, né? Pra gente fazer trocas mais ricas, né? Tanto que tem muitas empresas que adotaram home office, agora o pessoal está voltando justamente pela essa necessidade, né? Do dia a dia, aquela do olho no olho, naquela conversa rapidinha, né? Dá um insight, já consegue estar resolvendo as questões. E essa questão do imediatismo exige muito essa capacidade também de a gente olhar para a inteligência emocional. Né? Porque muitas vezes as pessoas olham muito para as questões técnicas, né? E acabam deixando o comportamental de lado, né? E quando a gente começa a associar, a entender, né, que a pessoa precisa sim estar buscando compreender muita coisa, faz com que a gente, né, aborde e trabalhe o caminho de forma diferente. Até mesmo porque antigamente, né, eu lembro que quando eu iniciei a minha carreira, era muito olhado nas entrevistas de emprego só para as habilidades e competências técnicas, né? A pessoa, hard skills, as hard skills, né? A pessoa precisava, né, ter um Excel avançado, né? Mas, poxa, se a pessoa tem atitude, tem determinação, ela vai fazer o curso E vai vai aprender, né? ajustar. Exato. E aí depois veio o movimento inverso, porque muitas empresas tiveram que demitir excelentes profissionais técnicos porque não conseguia se relacionar, não conseguia transmitir o conhecimento, né? E aí a gente vê a importância das soft skills, né? De trabalhar as competências comportamentais e o quanto isso é enriquecedor para que as pessoas possam fazer a diferença dentro do seu ambiente de trabalho, né? Então, eu vejo o quanto isso é fundamental. Aconselho muito também o momento da escutativa, né? Que às vezes as pessoas não estão tão bem direcionadas do que elas querem, né? Fazer leituras, se conectar, aprender, né? Poxa, mas eu gosto de cantar, eu gosto de dançar. Então, se conecta, né, com a tua essência. Vai buscar realmente o que te dá prazer. Isso é importante. Eu quero contribuir com o debate de vocês aí. O jornalista não pode ficar quieto, né? Tem que sempre intervir. Mas a gente, quando começou essa coisa da internet, a gente tinha uma ideia de que tudo ia se relacionar, rede, né? Ia se constituir rede. E, infelizmente, né, de um período para cá, a gente está vivendo sob a égide da bolha, né? Então, as pessoas criam as suas bolhas, eu só me relaciono com aquele povo que concorda comigo, que eu concordo com ele e tal. E essa sociedade em bolha que a gente criou, eu acho que é uma das grandes responsáveis pela situação que está a saúde mental das pessoas, né? Porque, por exemplo, eu vejo aqui pela nossa rede social, né? Quando tu compartilha um conteúdo de desgraça, de tragédia, de morte, de alguém que sofreu alguma dor, as pessoas veem muitos likes, muitos compartilhamentos e tal, né? Aí um conteúdo como esse de vocês, relevante, importante, que contribui com a reflexão das pessoas, não tem esse mesmo impacto, né? Tem audiência também, mas não tem esse mesmo impacto, né? E aí os profissionais, eles também acabam, muitos deles, né,
trabalhando também na lógica da bolha, inclusive da sua própria formação, da sua própria, né, visão de mundo, né? E a academia, ela é muito diferente disso. Eu, graças a Deus, tenho que agradecer a oportunidade de ter estudado numa universidade, com biblioteca, com professores com mestrado, doutorado, qualificados, com debate em sala de aula, que eu acho que é isso que faz a gente crescer como profissional, né? Enriquece, né? E hoje a gente vê aí, faz um cursinho aqui, tal, já sai com o diploma, olha, aqui tô formado e tal, né? Vocês como profissionais aí da questão da psicologia, como é que vocês entendem que a gente saia desse brete? Como é que a gente vai sair desse brete? Porque eu acho que a profissão do futuro, do jeito que tá, vai ser o psicólogo, vai ser o terapeuta, o psiquiatra, né? Toda essa turma aí que vai lidar, porque cada vez a tendência é piorar mais, né? A tendência é construir cada vez pessoas mais dentro da sua bolha, e a gente vai fazer aquele processo contrário lá da caverna, né? Ao invés da gente descobrir o mundo, a gente vai se esconder dele, vai entrar para dentro do ovo de novo, né? E vai, né? Mas um pouco nesse sentido, eu só queria... Cris, obrigada pela tua colaboração e excelente a tua fala, porque a nossa geração consegue perceber essa transição do que está acontecendo, né? E nos preocupa. A mim preocupa muito, com certeza. Iniciando, nós somos seres gregários. O que é isso? Nós precisamos um do outro. Nós precisamos desse toque, nós precisamos do olhar, nós precisamos das trocas, nós precisamos. E aí, de repente, nos isolamos. Então, isso faz com que a gente vá se robotizando, né, Cris? Então, com certeza, isso é uma grande preocupação, porque é como se o ser humano não está mais sendo humano. E eu vejo o quanto a gente precisa estar trazendo isso, né, para discussão dentro das casas, na sociedade como um todo. Estava lendo um artigo esses dias que estava trazendo das profissões do futuro, e o psicólogo infantil é um dos principais. Por quê? Porque, vamos lá, a criança está aprendendo, né? Ela está no mundo da descoberta. Então, tudo que a gente vai estar colocando ali de expectativas, olha a preocupação disso. Então, tem uma carga, né, muito pesada ali naquela criança. E a gente precisa, né? Vamos lá, agora, pensando na pandemia, as crianças não estavam socializando, né? E hoje a gente percebe o quanto isso, não só para o aprendizado delas, mas para a própria sociedade, para a habilidade social dela, né? Trabalhar, saber partilhar com o coleguinha, tudo isso, né? Faz a diferença, esse contato, como a Elisete bem colocou. Então, o quanto a gente precisa estar levando isso para dentro das escolas, né? A psicologia, olhando para a parte não somente, né, mas a educacional como um todo, né, o quanto a gente precisa estar falando mais sobre a importância, né, de expressar suas emoções, de que aquele sentimento, né, o coleguinha não pode chorar, senão você vai estar mostrando que é fraco. Não, as crianças precisam também, né, vivenciar aquilo, expor e ter um adulto, né, uma pessoa que ele confia ao lado, né, seja no ambiente dentro de casa, né, um ambiente acolhedor, que faça com que ele compreenda o que ele está sentindo, né. Bruna, e super bem colocada a tua fala, você também, Elisete. E outro dia até fiz um trabalho com um pessoal, com professores que estavam exaustos, né? Exaustos no final de ano. E observando aquelas professoras exaustas, né? Com energia alguma. E tu falando agora, na opinião de vocês, seria interessante a educação criar uma nova metodologia de trazer um psicólogo também para ser inserido? Não digo assim em sala de aula, mas que tivesse um suporte. Esta lei já está aprovada, né, Bruna? Esta lei há muito tempo, Márcia. E a ação de ter psicólogos, né? Aí que entra a grande questão. Quando a gente quer fazer uma transformação, se eu, Elisete, quero fazer, eu sozinha vou ser um pincher latindo. Sim, com todo o amor que eu tenho aos pinchers. Sozinha a gente não consegue nada. Sozinha não consegue nada. Então, conexões. Responsabilidades de toda a comunidade em todos os contextos. Aí a gente vai para um caminho de mudança, de transformação. Então, é preciso responsabilizar tudo e todos. Aí a gente... E aí vamos dizer uma frase, aquela que diz água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Vamos apostar nisso. A gente vai precisar inserir esses temas em todos os contextos. Tu trouxeste agora, Bruna, minha grande paixão. Inclusive, se me permite, já quero fazer uma deixa.
eu fiz um parênteses na minha formação no ano passado, que é em função da nossa reinauguração na clínica, hoje eu estou mais na parte administrativa, e o meu desejo é que a gente faça um olhar para as crianças já desde a gestação. Hoje a gente começa a ver um acúmulo de diagnósticos, essa epidemia exacerbada também, né, nos diagnósticos de TEA, que é o autismo, de TDAH. E aí vem a pergunta: aumentar os casos ou aumentar os diagnósticos? Talvez os dois, porque talvez não tivesse tanto estudo também, né, Bruna? Sobre o assunto, exato. Então, o que eu quero dizer é que a Barcelos Coworking Clínico, já a partir de janeiro, até olhando com carinho para o Janeiro Branco, tá? Nós iniciaremos o nosso primeiro evento, que se chama Projeto, na verdade, Projeto Conexões. Tá? Agora, segunda que vem, a gente vai fazer um encontro interdisciplinar, tá? Com a palestrante vai ser a Luciana, que é da Rede Bebê, não sei se você já ouviu falar de Passo Fundo, né? Eu já fiz vários seminários e ela vem para fazer um encontro com pediatras, com obstetras, com psicólogos, com fono, com físio. Então, uma rede interdisciplinar para a gente olhar com cuidado para as crianças e a intervenção. E aí é muito amplo, porque a gente fala não só na saúde, aí vem a saúde, vem a educação, né, a assistência social. Então, tem um projeto agora para 2024, né, que inclusive foi o tema do meu TCC, né, as contribuições do trabalho psicológico preventivo, né, já desde o pré-natal. Muito legal. E a gente começa aos poucos pôr em prática esse projeto, já justamente por ser o Janeiro Branco, mas a intenção é que seja feito todos os meses, a última segunda-feira de cada mês, favorecendo justamente esse trabalho interdisciplinar. Vários profissionais. Vários profissionais. Uma rede de apoio, uma né? Rede de que apoio, bacana. a importância disso, né? Que olhar bom. lindo, né? Porque eu acho assim, tudo é a prevenção, né? O Janeiro Branco também é uma prevenção, né? Todos os meses quase tem um tema relevante. Mas o olhar para essa criança. E também acho que um alerta um pouco para os pais, né? A gente estava falando de celular e tudo tem idade para isso, né? Acho que tudo que é proibido é mais gostoso, né? Então não pode proibir, mas não quando o meu filho muitas vezes quer uma atenção, eu dou o celular para me substituir. Não tem como, né? Um celular substituir pai e mãe. Exato. Eu preciso de tempo para o meu filho. As redes sociais, a internet, na verdade, a tecnologia, né, Nilvi, ela veio para ficar. Não tem como dizer que ela não vai estar mais entre nós. Só que ela precisa entrar como uma interação, não como uma substituição, como tu bem disseste. Isso. E é aí que está a grande diferença, né? Claro, o meu filho está lá quietinho, eu posso fazer o que eu quero, independente do que eu tenha que fazer. Mas ele está muitas vezes anestesiado, né? Ele não está lá quietinho, ele está anestesiado, né? Que neurologicamente o efeito que traz para uma criança é o efeito de uma droga. Perfeito. Então, nossa, a gente tem muito assunto. Muito, né? Eu já escutei muito, assim, porque eu sou muito de falar para os pais quando eu vejo, assim, o excesso de um celular ou a idade não permitida ainda, né, de olhar para aquela tela. E o que eles me dizem? Ai, mas meu filho é hiperativo. Não, o teu filho tem energia, o teu filho precisa de um olhar de pai e mãe, precisa de carinho, ele precisa gastar essa energia correndo, brincando. E eu preciso tirar esse tempo pro meu filho. Né? Sendo criança, né? Sendo criança. Deixar ele viver o momento dele. Né? Mas voltando a essa questão dos celulares, né? Olhando não somente para as crianças, mas até mesmo nós adultos, né? Eu comecei a fazer algumas mudanças de hábito, né? Parar de mexer no celular antes de dormir, né? Optar por ler, né? Ter um momento de leitura que vai agregar, que vai me fazer bem, vai acalmar, para eu ter um sono melhor também depois, né? Só que são escolhas, né? A gente precisa ir aos pouquinhos, quebrando, porque é o que o Cris falou antes, a gente vê, né, uma desgraça na internet, poxa, depois eu já poluo meu sono, não fico legal, fico com aquela palpitação, só pensando naquilo, né? E já não começo o outro dia bem, porque a gente, né, acaba tendo aquela infoxicação, né? Então, por isso da importância também de a gente conseguir construir, criar novos hábitos, né? Até mesmo para cuidar dos nossos pensamentos, né? Até compartilho aqui um livro muito legal que fala sobre o poder do subconsciente. O nome dele é esse, né? O quanto a gente precisa tratar a nossa mente como um jardim, cultivar bons pensamentos, que é isso que vai criar a nossa realidade para a nossa vida, né? Quanto mais eu falar que eu sou feliz, que eu sou próspera, tudo dá certo, né? Eu acreditar, né? Quando a gente crê nisso,
é muito mais fácil a gente transformar a realidade ao nosso redor, né? E até porque, né, Bruna, como o hábito da leitura se perdeu. E hoje em dia, assim, o que vai ser dessa geração, né? Nós temos no Brasil aquela geração de intelectuais que liam, escritores. Gente, está se perdendo isso. Ninguém mais lê. Né? E se não lê, não escreve, né, Márcia? Não escreve. E como vai ficar, né, a imagem do nosso Brasil, eu diria. Né? Com do certeza. nosso estado, aqui mesmo da nossa cidade, se a gente não tiver incentivo à leitura novamente. Até pra gente ter debates mais profundos, né? Exato. Porque às vezes o conhecimento é tão raso das pessoas, porque eu ouvi uma pessoa falar. Ciclando, e daí já sai contando. Fica um telefone sem fio. Eu vi no Face. E tanta coisa que é importante, né? Agora voltando pra infância, eu lembro bem, assim, que eu tinha... Minha afinada avó sempre contava histórias antes de dormir, né? Pro meu irmão e pra mim. A tua avó, vou dar um parênteses aqui, dona Geni, maravilhosa. Querida, né? Sempre iluminando lá em cima. Mas, assim, o quanto isso estimula a criatividade, né? Porque eu lembro enquanto ela falava, contava as histórias, eu ficava imaginando. E isso desperta, né, uma sede de... eu posso fazer diferente, né? Quero ser criativo. O isso mundo faz de contas, né? A magia. Isso, não vem tudo pronto, né? Isso é muito importante, né? Então, fica também a dica para os pais, né? Da importância também de ler histórias, né? De resgatar esse mundo imaginário da criança, porque a criança precisa disso. E lá na frente isso vai fazer a diferença. Exatamente. E é com essa tua fala, né, Bruna, que eu complemento dizendo que na psicologia a matemática ela muda um pouquinho. 1 mais 1 não é 2, é 3. E é essa relação que tu bem trouxe que faz a grande diferença. Né? A relação do vínculo, justamente do relacionamento entre mãe e filho, que parece que se perdeu a naturalidade das coisas e estão complicando o que é simples. A gente está complicando o que é simples, gente. Basta a gente retroceder um bocadinho. Às vezes, um passo para trás é avançar também, né? E a gente está se preocupando muito em avançar. Então, fazer um resgate, bem lembrado, você com 30 anos, né? Eu aqui na geração dos 50, com muito orgulho, parece que a gente falar hoje como era o nosso tempo é algo fora de moda, está ultrapassado. Tão distante, né? Tão distante. Gente, vamos olhar um pouquinho para a história de vida de cada um, independente a idade que se encontre. E, Elisete, é tão gostoso olhar para o nosso tempo, né? Né? Então, mas olha aqui, a gente está com 50, né? Mas a Bruna com 30 acabou de trazer memórias afetivas. São memórias afetivas. De quando a avó contava histórias. Bruna, você com 30 anos, será que hoje é comum? Exatamente. As crianças escutarem histórias ao dormir? Né? Então, um resgate, né? Seria uma sugestão. Vamos fazer um resgate, porque com a velocidade que as coisas estão avançando, a gente está se perdendo, né? Eu sempre digo uma frase que eu aprendi uma vez num curso, que o amor cura o mundo e faz bem a todo mundo. Então, linda frase. É linda mesmo. Inclusive, tem um canto sobre isso, né? Foi criado uma música em virtude dessa frase, né? Um professor. E eu sempre digo essa frase porque, assim, nós temos que resgatar no mundo o amor. É clichê falar amor hoje, né? Mas precisa. A gente necessita de novamente começar a sentir. E só a alegria e o amor fazem com que a gente tome consciência, porque é muito melhor a gente ser mais leve. A gente ler, a gente falar, a gente escutar notícias gostosas, leves, que nos fazem sorrir, do que, como disse o Cris, ter toda essa visibilidade para a tragédia, gente. Nós extremamente precisamos olhar para isso e virar a chave. As gurias acho que concordam comigo, da gente buscar a nossa felicidade, produzir aquele hormônio da alegria que todos nós temos e que a gente está cada vez mais diminuindo ele dentro de nós. E temos que tomar remédio para isso, sendo que naturalmente a gente produz isso. Parece tão distante a felicidade, né? Está dentro de nós. Está dentro de nós. E é só através do amor, do sentir, que a gente faz isso. E isso começa em casa. Sentir. Com sentir certeza. o sentido da vida. Casa, com certeza. Os valores ali, os princípios.
no toque, no carinho. No abraço, né, Nilvi? A gente, assim, às vezes até fica meio piegas, sem querer. Não, mas até mesmo na simplicidade de momentos, né? Que nem, com certeza, meus pais estão me ouvindo aí, né? Um chimarrão, né? Isso. Conversar, como foi seu dia, exato, né? Poder ter aquele momento de troca, né? A gente se sente acolhida, é tão bom, né? E tu vê que a pandemia, ela veio para nos trazer isso. A gente não precisava de muito para ser feliz. A gente viu que a gente não precisa de muito. E aí, por que essa velocidade, novamente, de querer compensar esse tempo perdido? É que a gente não compreendeu. A gente não compreendeu. Perfeito, Márcia. Eu vou dar um depoimento agora com a fala da Bruna e a fala da Elisete. Elisete falando, né? Então, eu sou um pouquinho mais velha ainda, né, Elisete? Dos 50 e poucos. E a Bruna falando da roda do chimarrão. O meu pai dava tanta importância para a roda de chimarrão. A gente era uma família grande. E o dia dele não era realizado quando todo mundo não levantasse cedo. A gente tinha roda de chimarrão. A família, cada um dizia mais ou menos o que iria fazer. E ele tinha o costume da roda do chimarrão depois do meio-dia. Então, eu muitas vezes na correria, né, de afazeres, eu dizia, ai, pai, vou fazer o chimarrão, mas não. Ai, não, mas você tem que sentar pelo menos para um chimarrão, pelo menos uma troca, né? Então, se todas as famílias fizessem isso, eu acho que as famílias iriam ser unidas como eram, né? E também o que existia era esse chimarrão gostoso das comadres, né? As rodas que hoje em dia estão voltando, né? Aqui a gente faz as rodas de conversa hoje. Exatamente. Antigamente eram as rodas de chimarrão, né? Que era que os vizinhos iam, se ajudavam. Não precisava nem chamar, né? Se tinha algum problema era um olhar amoroso para com o outro. Todo mundo ia ajudar, exato, não precisava nem chamar. Então, isso é muito... Esse olhar de carinho com o outro, né? Isso é muito aí, lindo. Lindo. Então, como lindo, não né? olhar para trás, né? Eu acho que o resgate, né? Márcia, você trouxe um ponto que eu gostaria de complementar com a questão da felicidade, né? Aí, às vezes, diz que a gente era feliz e não sabia. Por que vem essa frase, né? Porque a gente está sempre em busca da felicidade e justamente não olha para os momentos que a gente está vivenciando sem sentir esse prazer, essa felicidade, né? Então, a importância, às vezes, quando a gente faz projetos mirabolantes, vamos fatiá-los e vamos celebrá-los a cada conquista, né? Senão a gente só justamente se remete, se direciona para as coisas ruins e difíceis, né? Não, vamos celebrar. Tem muita coisa boa que a gente vive durante o dia a dia e que não celebra. No dia a dia. Gente, eu não celebro tanto a minha vida. A Nilvi me conhece. Eu celebro. Lá em casa nós temos um hábito, né? O meu núcleo são 4 pessoas. Né? E a gente agradece pelo alimento, a gente agradece pelo trabalho. Quando a gente está feliz, a gente vai lá, abre uma espumante e celebra. Tem coisa ruim, tem coisas que nós precisamos olhar, tem contas que a gente precisa pagar. Tudo bem, um dia de cada vez. Vamos celebrar a vida que a gente tem, a saúde, o trabalho ali, que cada vez mais a gente está procurando fazer o melhor. Isso é celebrar. Isso é atrás da nossa felicidade. Isso é viver. Isso é viver. E começar a agradecer mais. É preciso saber viver. Exato. Exato. Agradecer e também pensar, né? Criar bons hábitos. No momento que eu vou caminhar, olhar a natureza, a gente se conecta, contemplar, né? Aí a gente consegue liberar aquele hormônio da felicidade, a endorfina, né? Dar aquele sentimento, aquela sensação gostosa. E é uma coisa, um simples caminhar. É natural. É tudo natural. E o quanto a gente precisa resgatar isso, né? Momentos de autocuidado. Hoje eu vou olhar um filme, né? Vou comer um chocolate também, sou ser humano, né? Tenho os meus momentos de lazer. Isso é fundamental, com né? Certeza, nas ações diárias, é como como a Márcia falou, a gente tem que ter isso, né? Essa gratidão. Trabalhos de voluntariado também fazem tão bem, né? Tão bom quando a gente pode fazer o bem para alguém, né? Aquela sensação. Bruna, agora falando, né? A gente aqui, nós estamos numa cidade que, graças a Deus, a gente não tem pessoas assim totalmente carentes. Eu vou ser bem sincera, a gente não tem muitas pessoas carentes aqui no nosso município, à margem da sociedade, como bem diz, né? Mas a gente vê em cidades maiores como as pessoas estão buscando a sua felicidade, pessoas que têm tudo, né? Que já alcançaram um ápice de bens materiais, eu diria assim, e que ainda encontram-se em vazios existenciais, né? E que essas pessoas só vão encontrar a felicidade fazendo
um voluntariado. E como isso, essa tua fala, ressalta, nós aqui não temos, a nossa cidade é privilegiada, a nossa região é privilegiada. Tem pessoas que têm necessidades, tem, mas não é tanto como uma cidade maior, um centro maior. Né? E trabalhos voluntários, nem que seja na sua crença religiosa, no seu bairro, isso é muito importante. Né? Isso é extremamente relevante. Eu vou produzir um pouquinho de endorfina para vocês agora com os comentários aqui também que chegaram. Que legal! Né? Então, a Nelce Rainer manda parabéns para vocês, bate muitas palminhas. A Estela Ilger também, né? Acho que é uma colega, assim, que também trabalha com temas, assim, muito relevantes. Com certeza. Um abraço, Estela. A Eixa. Parabéns pelo tema, meninas. Tatiana Michels, o contratar por habilidades e demitir por comportamentos. Olha aí, ó. Rádio Sorte. Olha aí. Um abraço pra Tati. Querida. Olha só, a Gabriela Pilote lá de Espumoso. A gente tem uma grande audiência em Espumoso. Um abraço, Gabi. Conheço Parabéns, a Gabi, carinho. Meninas. Querida Gabi, né? Muito, muito. A Marli Borges. Parabéns, primeiramente, a vocês, Márcia e Nilve. Obrigada, Marli, pelo ótimo assunto. Parabéns pela grande profissional que se tornou, Bruna. Que Deus continue abençoando o teu caminho, tua família. Temos muito orgulho de você. Infrid, Marli e Gabriel. Gratidão, muito obrigada, mãe. Como é importante a gente ter pilares, né? E os meus pais, meu irmão, estão sempre comigo e eu fico muito feliz. Compartilho sempre as conquistas e é muito bom, né? Ter essa rede de apoio. Um beijo, mãe. Muito obrigada. Amo vocês. Essa família é muito querida. Um abraço, Marlizinha, Infrid, Gabi. A gente vê que, como a gente falou, né, não foi só o DNA, mas é toda uma carga emocional que tá aí essa profissional maravilhosa aqui na nossa frente. Márcia Kurz também diz, ótimo tema. Lisete é incrível, uma mulher maravilhosa, visionária. Que lindo. Abraço, Márcia. A Sandra Visotto mandou dizer que é Elisete Visotto, com 2 T. Olha aí, ó. Então, gente, muito legal. Nossa audiência aqui muito linda também, né? Vocês trazendo esse tema tão lindo, tão importante, de extrema necessidade para os dias atuais. Eu acho que cada vez mais, assim, não só nós aqui, né? Mas todos os meios de comunicação, né? Deveriam dar mais ênfase a rodas de conversa, né? A momentos como esse, a comunidade em geral. Eu vou mais além e diria assim, que a sociedade em geral, até mesmo em termos de políticas públicas, deveriam olhar para este momento, para este tema principalmente nós aqui, a nossa região, que são crenças, né, de países europeus, que a gente traz muita dor, a gente trouxe muita dor, e essa dor vai sucedendo, né, nas gerações que estão aqui vindo. Então, é muito importante isso, políticas públicas, principalmente a nível aqui de cidade, olhar para esse tema. Tu sabes que a gente poderia ir um pouquinho além nessa provocação. Vamos lá, a gente agora. É ano político, né? Ano político, eu acho importante que os nossos mandatários olhem, sim, com carinho, que façam projetos de governo, né? E que nos apresente a nós, cidadãos, né? Temas que falem, sim, sobre um assunto tão emblemático, necessário, importante e pertinente, que é a saúde mental. E, sim, colocar em todas as rodas de conversa, em todos os contextos. Isso é muito importante. É importante. Gurias, é assim, ó, não porque eu trabalho, mas eu também, como diz a Elisete, a gente também tem que comentar tudo que está dando certo. Eu acho que a gente tem que expor e tem que deixar bem claro para a comunidade que isso ajuda. Né? Eu trabalho em Espumoso e trabalho na 15 de novembro como terapeuta holística, né? Tendo rodas de conversa, trazendo a yoga terapia para que essas pessoas, né, lá do interior, lá da roça, pessoas que às vezes não chega aquela informação de todas as idades, como isso faz a diferença. Como faz. Não estou puxando aqui para mim, a Nilve bem sabe, né, Nilve? A Nilve agora também tem um espaço lindo lá. E como as pessoas cada vez mais estão precisando disso. E quando um gestor olha para isso, com esse olhar,
isso é como sementinha que a gente vai plantando e que vão dando frutos, Com né? certeza. Então, como tu falaste, Elisete, é ano político, é imprescindível, assim, ó, que os gestores, vereadores, Isso. né? A sociedade As como um pessoas, todo, a né? sociedade como um todo olhe para esse tema. E tu sabes, Márcia, que às vezes quando a gente quer mudança, transformação, que a gente falou nesse nosso bate-papo, a gente espera que as coisas aconteçam de cima para baixo. Não. Não, né? As mudanças, elas precisam acontecer de baixo para cima e principalmente partindo da gente. Da Movimentos. gente, o nosso redor. E aí, as mudanças que vêm de baixo para cima. E Ó, nem que intrometido sejam aqui de movimentos novo. pequenos, né? Ó, o intrometido aqui de novo. Com prazer, eu acho que Cris. tu traz uma coisa muito legal, assim. Eu, particularmente, eu sempre até reflito aqui junto com o Andrei, com a turma aqui do jornalismo, sobre esses lacinhos, né? Então, a gente enxerga que o poder público acha que só pendurar um laço branco no janeiro lá na sua prefeitura, lá na sua Câmara de Vereadores, botar um cardzinho na internet, uma capa no Facebook, tá feito ação, né? E a gente não vê, por exemplo, que Ibirubá, e aí agora eu trago um dado do triste, né? Ibirubá é um dos municípios do estado onde tem o maior índice de suicídio no Rio Grande do Sul. Em janeiro, a gente já teve dois Só em janeiro a gente já teve 2 suicídios, né? E a gente não vocês são profissionais assim, eu tô aqui realizado, fundamentais para isso, e eu acho que a Coprel tem um peso também pelo número de pessoas que ela dialoga, que pode transformar essas pessoas em multiplicadores, né, lá na ponta lá. Mas o poder público precisa fazer uma coisa ativa, né? Não dá para ficar esperando lá no CAPS que a pessoa chegue lá quando tá já no limite extremo, do né? limite do limite, daí não adianta, pode botar o Freud lá que não vai resolver, Boa, né? Cris, é verdade. Então, eu sou sensível e contem com a Rádio Cidade para fazer essa legal. ponte, Muito essa obrigada. conexão, porque como é um ano eleitoral, a gente precisa falar isso com seriedade, porque é uma coisa com que certeza. está nos atingindo. Não é uma coisa assim, a gente vê muitas vezes aí os WhatsApp de plantão aí, os julgadores, juízes e inquisitores e tudo que a gente tem aí por essa internet, né? A geração do mimimi. A geração do mimimi não é a geração do mimimi, é uma geração que está convivendo com uma realidade bem diferente Que não que foi nós... apresentada a outra. Exato, exato. Então, essa moçada está tendo que enfrentar esse problema quase que sozinha, sem ter como falar com ninguém. Né? E a gente, que é da geração mais antiga, ao invés de estar estendendo a mão para contribuir, a gente está julgando, apontando o dedo, até mimimi, eu fazia tal coisa, eu ficava não sei o que e não chorava, né? Apanhava do meu pai e estava tudo bem. Como estava tudo bem? É verdade, né? É isso aí. Não, e o quanto a gente precisa, né, Cris, corroborando com o que você está trazendo, trabalhar de forma preventiva, né? Porque depois que já está no limite, as pessoas, era uma boa pessoa, mas será que ninguém percebeu? Poxa, mas a gente precisa estar trabalhando e falando e criando projetos que realmente a gente crie uma corrente do bem, né? Para trabalhar, eu com certeza me coloco à disposição, inclusive, para trabalhar de forma voluntária, porque acredito que isso vai ser em prol da nossa sociedade, né? Do nosso pessoal aqui de Ibirubá e região. A gente precisa olhar para isso com mais carinho. Olha né? aí a fala agora, Cris, eu também vou desafiar ali os gestores públicos, porque eu acho que está mais do que na hora deles se mexerem, porque, que nem eu já falei antes, né, Cris, todo mês tem que ser olhado para a saúde mental. Com Todos os certeza. meses, não só o Setembro Amarelo, quando é suicídio. Aí já é tarde, gente. Que nem você disse aí, não adianta dizer ele era bom, ele era isso, era aquilo. Foi, né? Não, ele não foi visto. Muitas vezes nem pelos familiares, porque quando a família vê, é tarde. Né? Porque a pessoa muitas vezes quer ser forte. E ela não se abre, né? Quem não teve a sorte de olhar para si, de dar uma evoluída, de dar uma estudada e ter esse... Muitas vezes a família não vê isso, quando vê é tarde. E a Bruna vou desafiar também, né? Eu escutei, né? E a Elisete também, a gente faz bastante rodas de conversa. Vamos lá fazer para essas mulheres, muitas vezes que não têm a oportunidade ainda de ir num centro grande. Também. Eu tenho um espaço lá no interior maravilhoso, conto com vocês, né? Lindíssimo, gurias, vocês têm que conhecer. E vamos dar um olhar para elas e eu sempre convido os homens, né? Por que não o casal, né? E também deixo esse outro para o setor público. Quando fazem as palestras com uma profissional, que muitas vezes
A gente que vai em tantas palestras e a gente gosta de ouvir, já ouviu muitas vezes, mas como é bom a gente tirar aqueles 40 minutos ou 1 hora e escutar de novo. Então, quando fazem aberto para o casal, né? Muitas vezes no Outubro Rosa, é para as mulheres, né? Muitas vezes Novembro Azul é esquecido. Então, quando tem a oportunidade de fazer, faz num salão, um espaço grande, convidam para quem sentir. Para quem se sentir chamado. Com certeza. E todos os meses precisaria ter, né? Com certeza. Vocês não acham que todos os meses precisaria ter uma palestra aberta ao público? Aí muitas vezes essa pessoa que está deprimida em casa, ela ouve. Aquele start que precisa, né? Exato, para buscar ajuda, para pensar. E uma coisa, gente, que é importante falar, que às vezes as pessoas dizem, cão que ladra não morde. Gente, morde sim. Já foi essa frase, né, Bruno? O quanto a gente precisa, sim. Inclusive o pincher, né? Exato. Olha o bicho que ele late. Mas late Mas muitas vezes a pessoa tá pedindo ajuda e as pessoas acham que é bobagem, tá querendo chamar atenção. Então, assim, tem que ter esse cuidado. Os sinais. Eu já digo, Bruna, que quando a pessoa verbaliza, quando ela consegue botar isso para fora, já é um estágio bem avançado. Olhem para isso. Com certeza. Mas fica a dica aí, então, Bruna. Muito legal ali, que tu já está uma voluntária. Então, isso aí. Elisete acredito também, que a Elisete já também disse, muito. Conte comigo. Então, assim, isso aí fica uma nova conversa, talvez uma nova oportunidade, né, pra gente fazer uma roda e conversar. E Ibirubá, eu vou dizer para vocês aqui, para o pessoal que está nos ouvindo, Ibirubá tem muitos terapeutas. Muita gente boa, capacitada, né? Tanto da terapias que a gente faz aqui, eu e Nilve, como vocês, psicólogas, né? Psiquiatras, enfim, todos os profissionais. Porque às vezes se não consegue ir com psicóloga, vai com uma terapeuta. Isso que eu ia dizer, Márcia. Exato. Eu acho que o importante é quando a pessoa se sente que precisa pedir ajuda. Qual não ajuda importa. não importa. Importa Exatamente. o resultado que você está fazendo bem. E é o que Elisete importa. hoje, né, que nem a gente é muito amiga, né, pode contar, a gente conta a vida, mas hoje eu escuto muito isso, principalmente de mulheres, não posso mais compartilhar a minha vida com uma amiga. Então, se você sente isso, que hoje está assim, procura uma terapeuta, procura uma psicóloga, mas não fica isso com você, essa ferida, porque ela só aumenta, né? Tenta, né, falar para você sarar, cicatrizar essa ferida, né? Meninas, a gente podia ficar aqui a tarde inteira conversando. Uma delícia! Um tema ia levar a outro tema e assim a gente ia ficar a tarde inteira. Mas, como a gente precisa retornar também ao nosso trabalho do cotidiano, né? A gente vai pedir carinhosamente para que vocês aí, né? Então, deixem as palavras, finalizam o nosso programa aí trazendo uma palavra bem bacana para todos os nossos ouvintes, né? Foi um prazer tê-las aqui conosco. Com certeza. O prazer foi todo nosso, né? Agradeço imensamente, Márcia, novamente o convite. E deixo como mensagem que saúde mental é importante. Olhe para si, né? Tem esse amor próprio, né? Porque eu só posso amar o outro se eu me amo em primeiro lugar. Então, não é bobagem, gente, não parece clichê, mas não é, né? O quanto a gente, quando olha com carinho, com gratidão para as pequenas coisas do dia a dia, isso faz uma diferença significativa e a gente transforma o mundo ao nosso redor. Então, muito obrigada, agradeço novamente o convite e contem comigo, né? Porque precisar, Nilve, tô mais do que aceito, né? Com certeza para a roda de conversa, gurias, que tenho certeza que vai ser fundamental e que a gente vai conseguir também ajudar muitas pessoas aqui de Ibirubá e região. Gratidão. De minha parte também, quero agradecer ao convite de você, Nilve, Márcia, Rádio Cidade. E um prazer imenso ter te conhecido, Bruna, como profissional. Maior orgulho, né, de ter compartilhado deste momento, de saber que a gente tem, sim, Márcia e Nilve, muitos profissionais da área da saúde mental, assim, renomadíssimos, com muito know-how para poder estar aqui, né, num bate-papo, numa roda de conversa. E também gostaria de fazer uma provocaçãozinha para vocês. Bora lá fazer todos os meses aqui também uma roda de conversa com o tema saúde mental? Bora lá! É a nossa intenção, né, Marcela? Eu acho a importância. E sim, contem conosco também para fazer ações voluntárias, porque eu adoro desafios, né? Acabei de fazer uma graduação, sim, na metade, vamos considerar metade da vida, né? Pelo menos na idade cronológica. Então, quero dizer a todas as pessoas que nos assistem,
a importância do autocuidado, olhar para si. Às vezes a gente está sofrendo sozinho, calado, e uma rede de apoio, profissionais que estão dispostos a poder lhe dar esse suporte necessário, né? A importância do autocuidado, do autoconhecimento e de sim, disse no início da minha fala, a gente só pode dar o que a gente tem. Então, muitíssimo obrigado pela oportunidade e um abraço a todos. Gratidão ao Cris, que sempre está com nós aí nas segundas, né, Cris? Muito obrigada. Lisete, Bruna, Márcia, minha companheira, né, minha colega de caminhada. E para todos que estão nos assistindo, nos ouvindo, gratidão também, uma boa semana. Uma excelente semana, muita energia positiva para nós e até semana que vem no De Papo com Elas.